Senhor, seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, a espada do Espírito, abra em João, quarto livro do Novo Testamento. João, capítulo 15 e versículo 16. João, capítulo 15 e versículo 16. Está escrito na palavra de Deus: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. Podei-vos assentar. O Senhor Jesus se dirigiu a uma sinagoga no dia de sábado, um dia santo para os judeus. No sábado, eles não se dedicam ao trabalho secular, mas exclusivamente às coisas de Deus. Eles vão ao templo e às sinagogas fazer a leitura da Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, que são a base de fé das principais religiões judias, dentre elas a dos escribas e fariseus, a dos doutores da lei. E o Senhor Jesus entrou em uma sinagoga, e ali haviam inúmeros líderes religiosos, homens que conheciam profundamente a letra das Escrituras, homens formadores de opinião, homens que eram respeitados como líderes religiosos na sociedade a qual estavam inseridos. Na mente daqueles homens, eles eram justos aos olhos de Deus, porque praticavam os ritos da lei. Na mente deles, eles eram superiores aos demais. Na mente deles, eles eram dignos da presença de Deus, da salvação que há em Deus. Mas o apóstolo Paulo nos revelou pelo Espírito Santo que é impossível para o homem alcançar a salvação através das obras. Não há méritos, não há obras que possamos manifestar, que nos tornem dignos de sermos aceitos por Deus. A palavra diz que as nossas melhores obras, diante daquele que é santo, 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 é semelhante a um pano de trapo imundo, só serve para ser jogado no lixo, porque nós só somos aceitos perante Deus, aquele que criou os céus e terra, aquele que para estar na sua presença, os querubins precisam cobrir os seus olhos para não serem ofuscados pelo brilho da sua glória. Tamanha a sua santidade, poder e grandeza. Só somos aceitos através da obra perfeita realizada por Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus não foi criado, Jesus é Deus. Através dele foram criadas todas as coisas. Ele é o princípio da criação. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que mesmo tendo a mesma essência de Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si,
se despiu da sua glória e do seu poder e se fez homem, e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, e na cruz ele assumiu os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa maldição. A Bíblia diz que todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito, e Jesus, aquele que é santo e que criou todas as coisas para a glória do seu nome, se fez maldito no teu e no meu lugar, para que através do seu sangue puro e redentor, nós que estávamos perdidos, nós que não tínhamos condições de nos achegar a Deus por méritos, por cumprir a lei, porque se alguém quiser se chegar a Deus através da lei e tropeçar em um só tio da lei, pecou em toda a lei. Logo é impossível para o homem ser salvo pela lei, pelas obras, pelos méritos, mas nós somos aceitos através da fé, porque quando nós cremos na obra que Jesus fez em nosso favor lá na cruz, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, ou seja, toda a condenação que recaía sobre nós, todo escrito de dívida que consta contra nós, todos os pecados, todas as mentiras, toda a prostituição, idolatria, maldade, tudo aquilo que nos separa da presença santa de Deus, espiritualmente, é lançado sobre Jesus. E o sangue de Jesus é o único sangue que pode nos perdoar e nos purificar, porque é um sangue puro. A Bíblia diz que nele jamais houve pecado ou engano. Então, quando você crê na obra de Jesus, você é aceito, e não aceito por méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus. Por isso nós somos gratos a Deus pela obra de Jesus, que nos amou a tal ponto de se despir da sua glória, do seu poder, se fazer homem e assumir o nosso lugar. Romanos no capítulo 5 diz que nós temos paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não são por obras, não são por méritos, mas pela fé somos justificados e aceitos. Porém, a mesma fé que nos justifica, ela nos transforma. Uma pessoa não pode dizer que crê e é salva pela sua fé, se a fé que ela diz que a salvou não transformou a sua vida. Porque quando nós temos um impacto com Jesus e entendemos a sua obra na cruz, nós somos mais do que perdoados, mais do que justificados. Nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos transforma, e nós vivemos em novidade de vida, como novas criaturas. Então as nossas boas obras se manifestam, não para produzir salvação, mas porque a salvação já foi operada pela graça, porque nós cremos. Logo, você e eu não somos salvos pelas nossas obras, por boas obras, mas nós temos boas obras, porque nós fomos salvos pela graça. Amém? Então Jesus estava em uma sinagoga, cercado de pessoas que tinham esse pensamento: eu sou justa, eu sou merecedor, eu sou santo, eu pratico ritos da lei. Sequer sabiam que estavam debaixo do pecado e da condenação, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E no meio daqueles religiosos, no meio daqueles homens que se julgavam santos, eu acredito que lá no último banco, isolado da multidão, havia um homem que tinha a sua mão direita ressequida, os seus nervos eram atrofiados, e de forma alguma ele conseguia endireitar a sua mão.
E esse defeito era visível e notório a todas as pessoas. Quando as pessoas olhavam para aquele homem, tudo o que elas conseguiam ver nele era o seu defeito, era a sua debilidade. E por conta disso, as pessoas o desprezavam, as pessoas não lhe davam valor, as pessoas não o chamavam para o seu grupo, ninguém queria estar junto dele, ninguém queria ser seu amigo, ninguém queria ter comunhão com ele. Mas ele tinha um pensamento: eu não sou digno de adorar a Deus, de servir a Deus, mas Deus é merecedor da minha adoração. Por isso que todo sábado ele deixava o conforto do seu lar e ia à sinagoga para adorar a Deus. Ele tinha um coração quebrantado e contrito, um coração de adorador, um coração que queria manifestar amor a Deus. E ele estava ali para adorar. Durante os cânticos, ele derramava lágrimas na presença de Deus, e ele trazia em si uma esperança: um dia Deus há de olhar para mim. Ele era uma pessoa cabisbaixa, ele era uma pessoa um pouco triste, porque é ruim você ser isolado de tudo e de todos, é ruim quando você é desprezado, é ruim quando ninguém quer estar junto de você, quando ninguém quer ser seu amigo, quando ninguém acredita em você, quando as pessoas olham para você e tudo que elas conseguem ver são os teus defeitos, as tuas falhas, as tuas limitações. Aquele homem estava acostumado a ser desprezado, a ser olhado como um animal, como algo sem valor, como algo desprezível. Por isso ele ficava lá num canto de isolamento, e as pessoas passavam e lhe olhavam de cima com desprezo. E naquele culto, Jesus recebeu a oportunidade de trazer a palavra, e diz nas Escrituras que Jesus caminhou no meio da multidão e se colocou no centro daquele lugar, porque Jesus é o centro do universo. A Bíblia diz que por Ele e por intermédio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. Se você existe, é porque você foi criado para o louvor e glória de Jesus Cristo. A tua vida é para glorificar Jesus. Quer o mundo creia ou não, eles só existem porque Jesus os criou para a glória do seu nome. E Jesus se colocou no meio daquela multidão, e Jesus olhou além dos religiosos, Jesus olhou além daqueles que se viam como santos e dignos da presença de Deus. Jesus viu aquele que estava no canto de isolamento, que era desprezado por todos, que era visto como alguém sem valor, que era visto como alguém desprezível, cuja a presença não vale a pena ter. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas que não são para envergonhar os que são. Ele escolheu as coisas fracas e desprezíveis para envergonhar os fortes. Porque Ele não vê como o homem vê. Quando Ele olha para a nossa vida, Ele não vê como as pessoas nos olham, que medem o nosso valor pelo trabalho que temos, pelas vestes que nos cobrem, pela casa que moramos, pelo nosso sobrenome, pelo nosso título ou pelo cargo que ocupamos. Jesus olhou para aquele homem diferente. Aquele homem era desprezado por todos, mas quando Jesus o olhou com o mais perfeito e puro amor. Jesus o olhou como quem olha para um tesouro precioso, de valor inestimável. Jesus olhou como um pai olha para um filho, porque Jesus olhou
aparência a sua debilidade. Eu quero te dizer, as pessoas que te cercam podem ser limitadas e te julgar pela aparência, te julgar pela tua condição financeira, te julgar pelo título ou pelo cargo. Hoje as pessoas gostam muito de se aproximar de quem tem dinheiro, de quem tem título, de quem tem cargo, de quem tem posição, mas quando Deus nos olha, Ele não nos olha como o homem vê. Eu lembro quando Deus disse ao profeta Samuel: vá a Belém, e lá na casa de Jessé você vai ungir aquele que há de ser levantado como rei sobre Israel. E na casa de Jessé ele pede para que os filhos se acheguem à mesa, para que ele pudesse ungir com o óleo da preciosa unção o futuro rei. E quando surge o primeiro filho, Eliabe, as escrituras dizem que ele era alto, de ombros largos, de boa aparência, ele parecia um príncipe. E quando o profeta o viu, ele pensou consigo: certamente este é o escolhido do Senhor, porque olhou o seu exterior, a sua aparência. Mas no mesmo momento o Espírito Santo disse a ele: Samuel, não atente para a sua aparência, não se deixe impressionar pelo seu exterior, não olhe a sua beleza, a sua altura, as suas vestes, não o julgue pela casa, pelo carro, pelas vestes, pelo título, pelo cargo, pela posição que ele ocupa, porque é o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. Não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem se deixa influenciar pela aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Quando Deus olha para a tua vida, Deus vê o teu coração, e Deus, por te amar, não se limita a ver os teus defeitos, as tuas fraquezas, as tuas debilidades, as tuas falhas e limitações, porque quando Deus te vê em Cristo Jesus, Ele vê além do que você foi, Ele vê além do que você é, Ele vê aquilo que você pode ser, quando transformado pelo seu poder e guiado pelo seu Espírito. As pessoas desprezavam Maria Madalena, era uma prostituta, e na sua vida haviam 7 espíritos, mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela se transformou numa missionária, numa ganhadora de almas. Todos a desprezavam, mas quando Jesus viu, quando ela ainda era uma prostituta, Jesus já viu lá na frente uma missionária de valor, uma ganhadora de almas. Eu não sei se as pessoas estão te desprezando hoje, eu não sei se as pessoas lançam na tua face os erros do teu passado. Agora você quer ser santo? Olha para o teu passado, olha quem você foi, olha os erros que você já cometeu. O mundo gosta de nos intitular, de nos colocar rótulos, de nos depreciar, mas quando Deus nos vê através de Jesus, Ele diz na palavra: eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o fim que desejais. Porque quando Deus te olha, Ele vê além dos teus pecados, Ele vê além das tuas fraquezas. Não há nada que você possa fazer que faça Deus deixar de te amar, e não há nada que você possa fazer para que Ele te ame, porque Ele não te ama pelo que você pode fazer por Ele, mas porque você foi gerado antes da fundação do mundo para ser um filho de Deus. E Deus é um Pai apaixonado. Deus, quando Ele te olha, Ele te vê com tanto amor, que mesmo quando você falha, quando você peca, quando você se entristece consigo mesmo, ao invés de te açoitar, Ele te abraça, Ele te levanta e te diz: meu filho, não desanima, não desiste, segue em frente. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ele disse: o amor de Deus me constrange.
Quando você conhece o amor de Deus, você não se afasta dele. Quando você entende que você é aceito, que você é amado, não pelos teus méritos, não por obras, porque quando Ele te criou, Ele sabia que você é falho, que você é imperfeito, que você iria quebrar as suas leis, que você não teria mérito algum. Por isso Ele nos proveu o sacrifício de Jesus. Lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 4 e 5, ele diz: infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Você não sabe que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Porque vocês não foram comprados pelo preço de prata, ouro ou pedras preciosas. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como pelo sangue de um cordeiro imaculado. E é por isso que o Espírito de Deus anseia por vocês, ao ponto de sentir ciúmes. Deus te ama. Jesus olhou para aquele homem e Ele disse para ele: levanta-te. E ele se levantou, de cabeça baixa. Todos olhavam para Jesus, e Jesus olhava para aquele homem. E Jesus, com muito amor, disse para ele: vem para o meio. Jesus estava no meio. O que o Senhor Jesus estava dizendo: todos podem se limitar a ver as tuas falhas, os teus defeitos, as tuas debilidades. Todos podem te julgar pelo teu exterior, pela tua profissão, pelo teu título, pelo teu cargo. As pessoas podem te desprezar e não querer que você esteja junto delas, mas eu, o Senhor que criou os céus e a terra, não abro mão da tua presença, porque eu te amo e eu vim para dar a minha vida por você. Então vem para a minha presença, porque eu quero estar contigo, eu quero me revelar a você, eu quero ser teu amigo, eu quero que você ande na minha presença e saiba quem sou eu. O Senhor disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza, mas no que se gloriar o homem, glorie-se nisso, em conhecer a Deus e saber que Ele é bom e misericordioso, e faz misericórdia em até 1000 gerações daqueles que temem ao seu nome. Jesus disse: vem para a minha presença. E aquele homem desprezado, desvalorizado, se levanta e começa a caminhar na direção de Jesus. E cada passo que ele dá, ele vai sendo fortalecido por aquele olhar de amor. Como é bom quando as pessoas olham para você e acreditam em você, te dão um voto de confiança, te dão valor, se aproximam de você, vêm além daquilo que você pode fazer para servir. Hoje as pessoas nos pesam pela nossa conta, pelo carro que você chega, pela roupa que você veste. Se você chegar de ônibus, muitas pessoas te desprezam. Se você for um doutor, se você chegar num carrão, for cheio da grana, as pessoas já te tratam diferente. É ou não é verdade? Mas Deus não é assim. Porque Deus, Ele vê além das nossas aparências, Ele vê o nosso coração. E Jesus viu valor naquele homem. Jesus, Ele tem visto valor na tua vida, porque Ele sabe que você pode ser muito melhor do que você tem sido até aqui, porque é Ele que vai operar a obra de transformação, é Ele que vai fazer de você uma nova criatura, um vaso de valor. Jesus, quando escolheu os apóstolos, era um mais torto do que o outro, era um mais falho do que o outro, mas Jesus os lapidou, Jesus os transformou e os fez grandes homens de Deus. É Jesus que vai nos transformar. O que Ele diz na sua palavra: vinde a mim como estás, pois aquele que vem a mim de forma alguma eu o lançarei fora. Todos olhavam para Jesus, mas Jesus olhava para o desprezado. Jesus tem olhado para a tua vida. Talvez as pessoas façam pouco caso de você,
Se você vem ao culto, se você não vem, tanto faz. Não estou dizendo que é isso que acontece, mas é um exemplo para que você possa entender. Talvez as pessoas olham e veem em você pelos erros do teu passado. Você ficou marcado: o cachaceiro, o drogado, o adúltero, o mentiroso. O Senhor diz lá em Apocalipse: eis que eu faço novas todas as coisas. Em Isaías 1, o Senhor diz: eu sou aquele que lança os teus pecados no mar do esquecimento, e deles já não tenho lembrança. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se foi Cristo quem morreu ou antes ressuscitou, e está sentado à destra de Deus o Pai, aonde intercede por nós. Se Jesus se despiu da sua glória, se fez homem, assumiu os teus pecados e morreu no teu lugar, o diabo não pode te condenar, o mundo não pode te condenar, os religiosos não podem te condenar. A Bíblia diz em Romanos 1:2: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você deposita a tua fé em Cristo, você é justificado. Tudo aquilo que te condenava, todo escrito de dívida que havia contra você, que te separava da presença santa de Deus, é encravado na cruz, é lançado no mar do esquecimento, e Deus não tem mais lembrança. Por isso que quando Deus nos vê, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Então, aos olhos de Deus o Pai, nós somos tão puros e santos como é o Senhor Jesus. Jesus não apenas assumiu as nossas iniquidades e maldições, mas todo o bônus pela sua obediência. E a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, é lançado sobre nós. Então, além de sermos justificados, nós nos tornamos herdeiros dos céus, porque Jesus morrendo por nós nos livra do inferno e da condenação. Mas Jesus cumprindo toda a lei e lançando sobre nós toda a sua justiça, nos torna herdeiros dos céus. Ninguém vai entrar no céu com uma justiça menor do que a justiça de Jesus. Sabia disso? Você vai entrar no céu tão perfeito e santo quanto é o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja em Corinto e disse: hoje nós o vemos em partes, e conhecemos em partes, o vemos como que por um espelho. Naquele tempo o espelho era um tipo de latão que dava uma imagem meio distorcida, mas ele disse: mas chegará o dia em que nós o veremos como ele é, e como ele é nós teremos um corpo igual ao corpo de Jesus, seremos santos e puros como Jesus, e pela eternidade vamos aprender e crescer no conhecimento do Senhor. Imagina depois de milhares de anos na presença do Senhor, aprendendo e crescendo de fé em fé, de graça em graça, de poder em poder, seremos semelhantes a Jesus. Por isso que Paulo disse, 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aquele homem foi se achegando, e todos olhando com desprezo, e Jesus olhando com amor. Jesus, Ele tem te olhado com amor. Muitas vezes eu já pensei: poxa, como que Deus pode me amar? Porque eu sou tão falho. Eu já disse para Deus assim: Deus, como que o Senhor pode me amar? Um ser tão pequeno e tão falho. Se eu fosse o Senhor, eu nem me ouviria, porque eu sou tão falho. Por mais que eu me esforce, por mais que eu dê o melhor de mim, eu sempre caio, eu sempre peco, eu sempre falho, eu sou sempre limitado. Eu tenho que sempre que me dobrar e dizer: Senhor, mais uma vez, me perdoa, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu sangue, eu sou dependente da Tua obra. E o Senhor me abraça, me fortalece, e me faz sentir o quão amado eu sou. E é isso que me faz levantar. Quem é mais antigo lembra quando o filho desobedecia, e o pai olhava assim, o filho já sabia que vinha repreensão e cinta. É ou não é? Quem lembra desse tempo?
Quando Deus nos vê, Ele nos vê com o mais perfeito amor. Ele nos vê com o mais perfeito amor. E é esse amor que faz Ele acreditar em nós. E é esse amor que faz Ele investir na nossa vida. Não é que Ele aprova o nosso pecado, mas é que quando nós caímos, a Bíblia diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. O justo pode cair muitas vezes, mas não ficará prostrado, porque de todas elas o Senhor o levantará. Eu prego a palavra há uns 20 anos. Deus já me usou para operar muitas coisas. Já expulsei muito demônio. Já vi pessoas manifestando, expelindo feitiçaria. Muitas pessoas curadas. Muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo. Muitos milagres. E eu não ouso me chegar na presença dEle como quem tem mérito. Quanto mais perto da presença de Deus você chega, mais você percebe o quão pequeno e quão falho você é. Isaías pensava que era santo. Ele olhava para a geração na qual ele estava inserido e olhava para ele e pensava: eu sou acima da média, nem Tales, eu sou acima da média, porque ele se media com os outros. Mas um dia ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado no seu trono, revestido de glória e poder, os querubins sobrevoando na sua presença. E quando ele viu a presença